Olá, está no ar o Top News com fechamento de mercado, as principais notícias, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, além de entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Já quero começar deixando uma ótima tarde para você que está nos acompanhando nesta sexta-feira. Olha, que semaninha agitada, semana de decisão de política monetária aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E olha só, essas decisões mexeram com o mercado. Na quarta-feira ali, na divulgação da política monetária dos Estados Unidos, o mercado ficou em polvorosa, vai para cima, vai para baixo. Ao fechamento do mercado de ontem, mercados norte-americanos, bolsas norte-americanas sem direção concreta até o fechamento, até o encerramento das operações. Então, hora caindo bastante, hora recuperando essas quedas, hora fechando no positivo. Então, nós tivemos um movimento muito volátil nos últimos 2 dias e hoje, claro, não pode ser diferente. Não é só porque estamos em uma bela sexta-feira, o dia está maravilhoso, não sei em que região do Brasil vocês estão, mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo está um calor daqueles. Não é porque o dia está animado que o mercado vai estar tranquilo. Então nós estamos aqui com os mercados norte-americanos indo de um lado para o outro sem saber para onde vão. Confusão no Deutsche Bank, lá na Alemanha, um dos principais bancos alemães, se não o principal. Então nós estamos aqui com um cenário ainda muito incerto, muita incerteza no ar. E é para isso que nós aqui da BMC News trazemos os principais nomes do mercado, para, se não ajudarmos ali a atender todas as dúvidas, pelo menos esclarecer um pouco a situação, esclarecer um pouco todo esse cenário brasileiro que nós estamos acompanhando neste momento. Então, claro, antes de nós começarmos nosso giro de notícias, vamos para uma atualização de mercado. Mercado no Brasil ainda funcionando, funciona até às 5 horas da tarde, depois tem até aftermarket aqui no Brasil. Neste momento, 0,79% de alta. Não mudamos muito desde o começo da tarde. No entanto, neste intervalo entre o BMC Stock, minha última atualização aqui no mercado, e o começo do nosso Top News, nós já chegamos a ganhar mais de 1% para a Bolsa Brasileira. Então, nós estamos recuperando um pouco daquele valor perdido no dia de ontem. Ontem foi um dia muito sangrento para os nossos ativos, mais de 2% de queda, inclusive perdendo a região dos 100 mil pontos, que ainda não conseguimos recuperar. Neste momento, 98.680 e parece que vai ficar por aí mesmo. Não tem muita força jogando esses ativos mais para cima ainda, fazendo volume comprador para a Bolsa de Valores. Então, uma alta considerável, 0,77%, no entanto, não é suficiente para nós voltarmos aos 100 mil pontos. Os próximos dias serão bem definitivos para o nosso Ibovespa. Será que nós vamos buscar os 96, 95, que já chegamos a testar nesses últimos dias, no caso ontem, ou será que nós recuperamos a margem dos 100 mil pontos, só damos um sustinho aqui no investidor e voltamos a crescer 102, 103, 104 mil pontos? Tem muitas questões que são necessárias a nossa atenção para entender esse movimento. Será que é só o cenário externo? Será que tem bastante coisa aqui no Brasil acontecendo na política monetária, na política em si, que pode impactar a nossa Bolsa de Valores? Será que vai sair esse novo arcabouço fiscal até na semana que vem? Então a gente tem que responder muitas perguntas ainda e essas perguntas ainda não têm respostas definitivas. Então, período de análise, período de observação, entender o que vai acontecer com o mercado. No dia de hoje, 98.726, 0,82% de alta para o nosso Ibovespa. Principais destaques positivos: BRF 11,53%, China retirando o embargo de muitos frigoríficos brasileiros, permitindo novamente a exportação de carne bovina para o mercado chinês. E claro, hoje nós tivemos a liberação de uma das plantas da BRF, além de uma notícia de muito interesse dos acionistas, claro, da venda da participação ali da BRF no segmento PET. Nós vimos essa incursão da companhia em 2021, adquiriu várias companhias, colocou para dentro das suas operações várias companhias dedicadas à alimentação PET e agora está se desfazendo desse negócio que pode gerar até 2 bilhões de reais para a companhia. Vai ser um caixa muito bem-vindo para equilibrar, equalizar as operações da BRF, que estão bem delicadas nos últimos tempos e, claro, motivam uma queda mensal e uma queda anual bem significativa. Acho que
Meu mapa aqui, ele decidiu não funcionar no dia de hoje. Será que a gente consegue aqui puxar pela setinha? Voltamos aos primórdios aqui da tecnologia. No ano, 25% de queda para o ativo de BRF. Então, os investidores ainda muito receosos. No entanto, essa notícia da reabertura, a permissão de uma das plantas da companhia, a exportação de carne, claro, para o mercado asiático e também essa notícia de muito interesse do mercado nesse segmento pet que está dentro das operações da BRF, está animando um pouco os investidores. Hoje nós temos 11,89% de alta para o ativo e Dux também cresce, também ganha bastante valor, 9,92% depois de uma revisão de JP Morgan apontando compra para o ativo. Pode não ser o maior motivador dessa alta, no entanto ajuda bastante o mercado, ajuda bastante essa força compradora para o ativo de Dux, mas voltada ao segmento, claro, de educação junto com Cogna. No entanto, nós temos uma diferenciação, um afastamento de Dux e Cogna no mercado de hoje. Nos últimos dias, nesse comecinho de mês de março, os dois ativos eles estavam andando bem próximos, mais impactados pelo cenário de juros do que por questões próprias das companhias. Hoje nós temos essa diferenciação, enquanto Cogna perde 9,85%, nós temos Idux ganhando 9,92%. Uma caindo, outra subindo, praticamente em mesma proporção, acima dos 9% de oscilação para os ativos. A Apvida também 8,70%. Olha só, para quem dizia no nosso chat aqui alguns dias atrás, o negócio é pegar dinheiro com a Jota e botar em Apvida. Se fez isso ontem, está ganhando dinheiro. Agora, se fez isso algumas semanas atrás, eu não quero nem ver o resultado. Eu estou desejando sorte a esses aventureiros do mercado brasileiro que se propõe a explorar alguns ativos que estão em rápida decadência. A Apvida perdeu muito valor neste ano de 2023. Nós chegamos aqui a 55,71% de desvalorização para o ativo desde o começo do ano. No mês, 49% de queda. Então, praticamente todas essas quedas concentradas no mês de março, após a divulgação dos resultados da companhia e após a revisão de algumas expectativas da companhia para suas margens nos próximos anos. Então, quase 50% de queda no mês, na semana 5% de queda, ainda mesmo com esses 8% de alta do dia de hoje. Nós temos Aliança e Sonai divulgando seus resultados, incorporando as operações de BR Malls, encontrando mais sinergias do que o mercado estava especulando, estava projetando. Então, surpreendeu positivamente o mercado, a companhia que é voltada ao segmento de shoppings e, claro, está incorporando a BR Malls, outra grande companhia do mesmo setor, encontrando essas sinergias, essa incorporação, essa entrada, essa junção das operações, ela foi mais benéfica do que o mercado estava projetando, então 7,36% de alta. Ainda temos alguns desafios para que essa operação ela seja concluída para a companhia em si, por isso muitos fundos, muitos investidores preferem Iguatemi ou Multiplan por terem as suas operações mais estabelecidas. No entanto, a Aliança Sonai no dia de hoje surpreenderam positivamente o mercado e gerando certo ânimo nos investidores. Nós temos também Raízen, Braskem que depois de perder bastante valor, está aqui entre as maiores altas, 6,85% de alta. No entanto, perde valor na semana, perde valor no mês, perde valor no ano. Não está fácil a situação de Braskem. CVC também está por aqui, Gol, Marfrig, Magazine Luiza, depois de despencar no dia de ontem, está recuperando um pouquinho do valor, não, claro, suficiente para recuperar a queda de ontem, que foi mais de 10%. No entanto, claro, Magazine Luiza em patamar positivo. Hoje o dia está mais leve, mais tranquilo, todo mundo está se recuperando, os ativos foram muito descontados ontem. Não necessariamente nós temos um cenário muito bom no Brasil, no entanto, depois de um forte desconto, a gente tem uma leve correção para cima aqui para os ativos. Do outro lado, Localweb 7,83%, mesmo divulgando resultados que reverteram um prejuízo no ano passado para um lucro, neste ano o ativo responde aqui negativamente a essa divulgação, 7,83%. Lembrando, o resultado do Localweb saiu no final do mercado de ontem. O final do mercado de ontem foi um Deus nos acuda danado, e aí nós tivemos, claro, a divulgação dos resultados. Parece que não pegaram bem aqui com os investidores. Nós temos um despejo dessas ações no mercado no dia de hoje, 7,83% de queda para a Localweb. Cogna, a mesma coisa, 9,36%. Sabesp também apresentando seus resultados, também em patamar negativo, mas esse setor negativo do dia de hoje, ele é menos expressivo do que o setor positivo, mesmo que o volume concentrado para as grandes instituições, aquelas que fazem peso, bastante peso aqui no nosso Ibovespa, ele esteja meio dividido.
Então nós podemos abrir aqui o volume de negociações no pregão de hoje. Petrobras recuperando um pouco do fôlego, 0,44%. Nós temos alguns bancos, olha só, apesar da crise financeira internacional, os bancos estão reagindo bem no dia de hoje. Lembrando, ontem nós tivemos aquele mar de sangue, aqueles ativos perdendo bastante valor. Então nós temos também esse fator a levar em consideração. Não é porque o cenário internacional está pior que aqui no Brasil a gente vai cair, porque ontem a gente já teve um péssimo dia. Então Itaú 1,28%, Bradesco 1,35%, Magazine Luiza, como eu mencionava, recuperando parte do valor, PetroRio 0,80%, B3, Eletrobras e Banco do Brasil estão aqui entre as maiores altas. Quem faz preço negativo, Vale 1,34%, Açaí, Embraer, que ontem era um dos únicos destaques positivos da Bolsa, e também Cogna, JBS e Localweb. Lembrando, essa distribuição, neste momento, é pelo volume de negociação da Bolsa de Valores. Agora a gente vai para um rápido giro de notícias. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada manteve em 11,6% a sua projeção para o crescimento do PIB do setor agropecuário brasileiro no ano de 2023, revertendo uma queda de 1,7% no ano passado. Segundo o relatório, o segmento vegetal deve liderar esse avanço com um crescimento projetado de 14,2%, mesmo com corte nas projeções para a soja. O IPEA ainda reforça que o resultado econômico da produção de milho deve aumentar em 10,2% e o de café em 5,7%, com o alívio das dificuldades climáticas enfrentadas no ano anterior. Foram rebaixadas as expectativas para a suinocultura, que passaram de 5% de alta para 2,22% de alta, e também para a pecuária leiteira, que deve recuar 1,4% ante alta de 1,3% anunciada no relatório anterior. Então nós revertemos essa tendência de alta para a pecuária leiteira de 1,3% para uma queda de 1,4%. Claro, os relatórios eles devem ser atualizados nos próximos meses. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a possibilidade de reajuste na remuneração de diretores da companhia. A proposta prevê um aumento de 43,88%, que responde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2013 a 2022. Segundo a Petrobras, a proposta não tem efeito imediato e será levada em Assembleia Geral Ordinária prevista, claro, para o dia 27 de abril. Impactará a remuneração dos administradores somente após essa data. O comunicado ao mercado emitido pela companhia aponta que a proposta também será enviada para a avaliação da SEST, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. E agora, continuando, Americanas, olha só, novas notícias sobre o caso Americanas. Ela anunciou, através de um fato relevante, que vai adiar a divulgação do seu balanço para o quarto trimestre de 2022, que estava agendado para ser divulgado no final deste mês. De acordo com o comunicado, o resultado foi adiado devido à necessidade da empresa de concluir o trabalho envolvendo a revisão e avaliação das inconsistências contábeis divulgadas em janeiro. Segundo o comunicado, abre aspas, estes trabalhos de revisão têm por finalidade garantir que as demonstrações financeiras refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da companhia e de todas as suas controladas e ocorrem em paralelo à apuração acerca das circunstâncias que ocasionaram as referidas inconsistências contábeis, fecha aspas. A data da Assembleia Geral Ordinária foi mantida em 29 de abril, no entanto, não haverá exame e votação das demonstrações financeiras de 2022, segundo a Americanas. Uma assembleia extraordinária será convocada oportunamente após a divulgação dos números corrigidos. Então nós temos essa notícia de que a assembleia ordinária ela será mantida, não serão discutidos esses dados contábeis e depois, posteriormente, uma nova assembleia extraordinária será convocada. E agora o cenário de juros altos representa uma ameaça para as empresas na América Latina, uma ameaça maior do que nos outros mercados emergentes, reforçando a preocupação de que a inadimplência na região
esteja prestes a aumentar. A afirmação é do S&P Global Ratings. No relatório emitido hoje, a agência ressaltou que as condições de crédito estão ficando mais apertadas na região do que no auge da crise financeira de 2008, o que deve colocar as empresas sob pressão até o final do ano que vem. O documento cita que países latino-americanos estão enfrentando o aperto das condições financeiras mais severamente do que em toda a sua história. A S&P Global destacou no documento a situação das empresas brasileiras e afirmou que a inadimplência pode aumentar rapidamente no Brasil, onde as empresas dependem das dívidas com taxas flutuantes, que ficam mais caras à medida que os juros sobem. Empresas no Chile e na Colômbia, países que por muito tempo tiveram ambientes estáveis e juros relativamente baixos, enfrentam os riscos imediatos e mais agudos, segundo a agência. Então, nós tivemos também uma visita esporádica, extraordinária, uma visita super bacana, e o cenário empreendedor reuniu milhares de pessoas em São Paulo para debater investimentos em startups. Felipe Nascimento foi ao Bossa Summit conferir as oportunidades de venture capital disponíveis para os investidores. Confira na reportagem. Negócios começando, empresas que estão nascendo agora e já miram crescer exponencialmente. As startups são o foco da Bossa Summit, que acontece até hoje em São Paulo. Empreendedores de olho na experiência de quem já trilhou esse caminho. Ano passado a gente participou como founders, participou como investidores, o fundo aqui estava captando e também com captação aberta para nossas empresas, estava com os dois chapéus e agora a diferença é visível, né? A gente quase que aumentou 50% o evento. E isso vai de contrapartida com a economia, com o cenário econômico, né? Isso a gente mostra a força do ecossistema, mostra que os brasileiros estão aqui tendo ideias, estão aqui à busca de investidores, estão aqui para resolver as dores que a gente ainda tem. O Brasil é um país de oportunidade. O nosso foco é o early stage, né? Aquele primeiro cheque, o segundo cheque. Então, são empresas que ainda estão em um outro momento e eu acho que isso para quem é investidor e empreendedor, é uma oportunidade super interessante. No palco, empreendedores, gestores e influenciadores que falam sobre negócios, sobre inovação e tecnologia e também sobre como é empreender em cenários de desafios econômicos. Eu acho, inclusive, surpreendente ter mais de 7 mil pessoas no evento para falar de startups, sendo que dá para ganhar mais de 1% ao mês, quase sem correr risco, emprestando dinheiro para o governo via título público, né, investindo no Tesouro Selic. Eu considero que a situação ela tá ruim, mas, entre aspas, isso é bom porque os preços ficam muito baixos, né? Então, para quem quer investir o dinheiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável, a renda fixa está pagando muito bem, a renda variável está muito barata e eu gosto de comprar barato, é muito melhor do que comprar caro num cenário de céu de brigadeiro. Mais de 6 mil pessoas já passaram por aqui. Cerca de 50 milhões de reais em negócios são esperados. João Kepler comemora os números e já está pensando nos próximos eventos. Cara, o mercado se encontra aqui. Esse evento não é bossa nova, esse evento é um evento da comunidade. O que a gente faz aqui não é competição, é coopetição. O que a gente faz aqui é fomentar, é ajudar. Então, se você quer fazer negócio, você tem que estar aqui. Você quer investir, você tem que estar aqui. Você quer captar investimento, você tem que estar aqui. Então, é simples assim. As coisas acontecem nesse evento. 2 dias por isso. A gente está pensando em ir para 3 dias, para ter mais tempo, mais oportunidade para todo mundo. Esse ano, 7.400. Quem sabe ano que vem para 15 mil. Estamos de volta com o Top News. Olha que bacana essa iniciativa. Um cenário complicado, desafiador, mas para o Venture Capital, às vezes, tem mais oportunidades, mais chances sendo criadas, mais iniciativas para solucionar esses problemas em momentos de crise. Então, muito interessante esse evento que junta investidores de Venture Capital, um setor completamente alternativo ao mercado tradicional, reunir tantas pessoas aí neste meio de semana. Um abraço para o Felipe Nascimento, todos ali do Bossa Summit. Iniciativa bem bacana. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu gostaria de dar um abraço para todos que estão nos acompanhando. Agora o MPK mandou aqui, ó, incrível Top News com Gabriel Monteiro e Débora Oliveira
só no pensamento, porque ela tá curtindo o sol, tá curtindo as suas férias. Exatamente, Débora Oliveira vai ficar essa próxima semana de férias, não volta aqui ao Top News, mas quando voltar será muito bem recebida. Férias muito esperadas, muito merecidas, então nós deixamos aí o nosso abraço para a Débora Oliveira. Faz falta no nosso fechamento de mercado, mas é sempre muito bom dar aquela descansada para voltar com força total. E um abraço para todo mundo que está também no nosso chat. Tem o arbitrador que está sempre por aqui. O Helder não perde nenhum dia de programação. Helder, a coisa tá feia, hein? O negócio aqui no Brasil deu uma apertada, bicho. 98 mil pontos, quem diria? Quem diria? Tá todo mundo apostando que ia passar dos 100 mil pontos nesta semana. Parece que estavam certos, vocês aqui do nosso chat, infelizmente, né? Porque ninguém quer o Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos. O Regis Andrade estava por aqui, também estava no nosso BMC Market mandando os seus comentários. Estava participando aqui também do nosso Atlantic Connection, falando sobre o mercado de veículos. Super bacana esse episódio. Natanael está sempre por aqui também, tá mandando o seu alô, falando que é o like 307. Ô, gente, o que está acontecendo, hein? 320 likes? Normalmente nós temos 500, 600 likes. Deixem aqui, vamos bater essas metas de likes. 450 é o que eu peço. Já tem mais gente aqui assistindo a gente ao vivo do que essa meta de likes. Então, por favor, deixem o seu apoio à nossa programação, à nossa equipe como um todo. Se inscrevam no nosso canal e não se esqueçam de deixar o like, porque é muito importante para nós, não custa nada e ajuda bastante a equipe da BMC News. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos com o nosso giro de notícias e o giro de mercado com grandes entrevistas aqui na nossa programação, mas só depois do intervalo comercial. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Olá pessoal, eu sou Alan Gani e eu tô aqui para convidar vocês a acompanharem e assistirem o meu podcast, o Deepcast, que passa na BMC News após o Top News. Eu converso com personalidades do mercado financeiro e não só do mercado financeiro, também personalidades de diversas áreas. E aí a gente fala da vida profissional, da carreira, da vida pessoal. O programa tá imperdível, é toda semana após o Top News, eu conto com a audiência de vocês.
Maravilha! Dipcast com Alan Gani hoje às 6 horas da tarde, hein? Depois aqui do nosso Jornal de Fechamento de Mercado. Não percam, o programa tá incrível. Já recebi o spoiler aqui, acompanhei essa entrevista. Então fiquem aqui depois da nossa programação, depois do nosso Fechamento de Mercado, que o Dipcast está bem bacana nessa semana. Para falar sobre papos incríveis, belas conversas, gostaria de convidar à minha tela Marco Saravalli. Por favor, fique à vontade. Top News. Sempre bom tê-lo por aqui nas sextas-feiras, nesse Fechamento de Mercado. Essa semana não foi tão boa, né, Marco? Mais uma semana que não terminou, né? Exato. Muito boa tarde, Gabriel. Acho que quem está aproveitando a semana é a senhora Débora Oliveira, né? Essa sim, né? Essa sim tá de férias, está aproveitando muito bem essa semana. Se desligou no momento certo, né? A chavinha. Exatamente. Vai voltar com o Ibovespa e vai falar, não, quem que mexeu no meu Ibovespa aqui, né? Onde que eu estava? Quando eu saí, estava 105 mil pontos, né? Infelizmente, essa semana... muitas notícias ruins e o mercado realmente querendo precificar o pior cenário possível, né? E fica aquela dúvida, né? Até onde poderia o nosso Ibovespa, mas acho que a surpresa realmente de março, depois de um fevereiro já bastante negativo. E lembrando, começamos o ano no terreno positivo, com super animados, mas tudo mudou rapidamente e o mercado querendo precificar um cenário muito mais pessimista. Lembrando, não é um cenário pessimista só local, tem um cenário pessimista lá fora, SVBs, né, Credit Suisse, agora Deutsche Banks da vida, e internamente também um cenário muito mais desafiador. Não é só os juros, não é só a Selic, não é só o governo, mas temos também Americanas. O mercado de crédito está muito ruim, o mercado de crédito está horroroso. Para quem está precisando de crédito no Brasil e no mundo, está encontrando muita dificuldade e está tendo que subir muito o seu custo de capital, né? A gente está vendo várias empresas captando a CDI mais 2, mais 3, mais 5. Eu estou falando de grandes empresas. O que é isso? Eu estou falando de 20% ao ano. É um custo muito alto e a gente está vendo isso transbordar, né, na dificuldade das companhias. Algumas companhias aqui de capital aberto fazendo a lição de casa, entregando boa gestão de caixa, boa estrutura de capital, mas isso, infelizmente, é a minoria. Pelo contrário, a gente pode ter revisões para baixo, né, do lucro das companhias, se os juros principalmente permanecer nesse patamar. Com isso a gente fala, pô, e aquele famoso preço sobre lucro, o PI da Bolsa, que parece muito baixo, está muito baixo, mas se a gente revisar o lucro para baixo, esse PI automaticamente, esse preço sobre o lucro automaticamente vai para cima, mostrando que talvez nossa bolsa não esteja tão barata assim. Infelizmente, acho que a gente pode passar por revisões ainda pessimistas, né? Embora Gabriel sempre seja aqui a ponta otimista, né, de todo o cenário, nesses últimos 20 anos sempre fui o otimista de plantão, mas esse pessimismo está contagioso nesse curtíssimo prazo, né? Maravilha. Para ajudar a gente a entender todo esse cenário, o que está acontecendo com o Brasil, com alguns setores específicos, gostaria de convidar a nossa primeira entrevista, chamar o nosso primeiro entrevistado, Antônio Samadi Júnior, fundador e CEO da Axia Investing. Antônio, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Sempre um prazer tê-lo por aqui. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Marco. Um prazer participar novamente aí do programa. Boa tarde também para toda a nossa audiência aí da BMC News. Maravilha. Antônio, o que aconteceu de ontem para hoje? Agora, especificamente, eu gostaria de falar sobre alguns setores específicos. Varejo ontem despencou. A gente viu Magazine Luiza perdendo muito valor e sem uma grande mudança fundamental no cenário macroeconômico. O que assustou o mercado? O que fez tanto preço negativo para alguns ativos ligados a varejo? Como que você enxergou essa forte movimentação da tarde de ontem? Hoje a gente está corrigindo um pouquinho para cima, mas não é suficiente. Ontem a gente perdeu bastante valor. Sim, sem dúvida. Hoje, na verdade, o que a gente está vendo, na minha opinião, é um repique ainda, né, de uma tendência principal de baixa. A gente vê o mercado como um todo pesado. Ontem, o nosso mercado realmente caiu mais aí do que era esperado, inclusive, teve um exagero na queda. Hoje estamos passando por uma pequena correção desse movimento de queda. Então, eu imagino que seja, de fato, um repique. O cenário como um todo, né, Gabriel, você vê que o mundo está passando por uma dificuldade aí de achar onde é o seu preço justo. O mercado aqui continua deteriorado também, o risco fiscal ainda é muito grande. Além do risco de recessão global, a gente tem também o Fed mantendo, né, a política de aumento de taxa de juros, aumentou a 0,25 nessa semana. Enfim, o mercado de varejo é o mais sensível a isso, né? A taxa de juros influi diretamente no resultado das varejistas, principalmente.
o dinheiro fica cada vez mais escasso e as varejistas, na minha opinião, é o setor aí, junto com construção civil, um dos setores, e tecnologia, né, um dos setores que mais sentem esse movimento de taxa de juros. Maravilha. Inclusive, a gente fala muito sobre crédito. O Marcos Saravalli estava dizendo aqui antes da sua entrada. E nós temos já algumas notícias apresentando que a carteira geral de crédito aqui no Brasil, ela aumentou neste mês de fevereiro, mas ela vem em um ritmo de desaceleração, ou seja, estamos cedendo menos créditos, com menos crédito conforme o tempo vai passando, conforme esse cenário vai se deteriorando. Alguns levantamentos, inclusive eu trazia esse levantamento há pouco da S&P Global, dizendo que a América Latina ela é mais sensível a esse aumento de juros, a esse momento macroeconômico, do que o restante dos mercados emergentes. Inclusive, o Brasil foi um dos mercados que menos subiu ali naquele comecinho de ano. Tem bastante perspectiva negativa, claro, tem o cenário fiscal, o cenário político, mas a gente viu o México disparando, a gente viu a China ganhando muito valor. Então, os mercados emergentes ganhando bastante valor, Brasil ganhando valor, mas abaixo do restante dos mercados. Como que se enxerga essa questão da cessão de crédito no Brasil? É um dos principais problemas? Ou nós temos outros assuntos a serem resolvidos, pelo menos para esses setores, como você mencionava? Tecnologia, varejo, até construção civil. A gente viu esses ativos ganhando valor esses últimos dias. Magazine Luiza disparou recentemente. Então, vale ainda apostar nesses ativos, mesmo com um cenário tão ruim para crédito no Brasil? Tem oportunidade ou, na sua opinião, o melhor investidor dar 2 passos para trás, tentar analisar bem o cenário e quais serão as consequências dessa desaceleração do crédito no Brasil? Sim. Gabriel, quando a gente vai fazer alguma sugestão, né, ou até algum comentário com relação à tomada de decisão do investidor, eu acho que o brasileiro ele tem muita dificuldade de enxergar qual é o perfil dele de investimento, antes de mais nada. Eu acho que antes de qualquer sugestão, a gente tem que definir. Eu vejo o mercado atual realmente muito complicado nesse curto prazo, mas como uma oportunidade também para longo prazo, digamos assim. Eu acho que de curto e médio prazo a gente está realmente bem complicado. A gente não surfou essa onda de começo de ano de outros mercados emergentes, porque, além de tudo, a gente ainda tem problemas internos, né? Você vê o nosso presidente atual batendo de frente, querendo baixar a taxa de juros na marra, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Quanto mais tentar baixar a taxa de juros na marra, mais a inflação tende a aumentar, mais os juros tende a permanecer no mesmo lugar, enfim. Então, a gente tem problemas domésticos aqui que precisam ser resolvidos para a gente poder pensar realmente numa alocação e num resultado de curto prazo. Agora, quando a gente fala em sugestão, né, o seu questionamento, como é que o investidor deve se posicionar, eu acho que é o seguinte: o brasileiro ele não tem, de fato, uma visão de longo prazo. A maioria das pessoas vê o mercado de renda variável como uma oportunidade de curto prazo, né? Para aquele investidor realmente que pensa em 10 anos, o curtíssimo prazo, né, o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, não faz a menor diferença. Eu acho que a gente tem vários indicadores na nossa bolsa hoje que poderiam calcular um preço justo do nosso Ibovespa por volta de uns 120 mil pontos. Só que nada impede, por exemplo, da gente vir a 90 mil pontos ou 85 mil pontos antes de atingir o preço justo. E isso é uma questão comportamental, né? Eu acho que o investidor, antes de mais nada, ele tem que pensar de fato o que ele quer. E quando a gente fala em longo prazo, a gente está falando em prazo realmente de 5, 10 anos, né? O brasileiro não tem uma visão muito de longo prazo. E por isso acaba se surpreendendo. Ele começa a investir pensando no longo prazo, mas no primeiro balanço daqui 6 meses ele se assusta e realiza o prejuízo. Então, eu acho que isso é importante quando a gente vai falar com o investidor direto, né? Ele precisa se entender primeiro qual é o perfil dele, qual o prazo que ele tem realmente de espera para poder, de fato, saber qual é a melhor alocação para si. Por outro lado, no curtíssimo prazo, né, para aquele trader ou até o cara de curtíssimo prazo que gosta de fazer um day trade, hoje, por exemplo, a gente teve uma variação aí no índice futuro nosso de 2.500 pontos de topo a fundo. É um cenário também muito bom para quem sabe operar no curtíssimo prazo, principalmente no day trade. Então, eu acho que o cenário realmente pede uma cautela para aquele investidor de curto e médio prazo. O investidor de longo prazo, eu acho que tem um cenário de oportunidade pela frente, e o de curtíssimo prazo que opera no day trade também, essa volatilidade é o melhor dos mundos para ele, tá, Gabriel? Maravilha. Marcos Saravalli, por favor, fique à vontade. Antônio, acho que é uma pergunta super simples e super complexa ao mesmo tempo, que a gente está terminando a semana. Como tudo no mercado financeiro. No Top News, fechando a nossa semana, né, o resumo da semana. E eu acho que ninguém esperava, né? Pelo menos assim, todo mundo fala, depois que acontece, né, Gabriel, parece fácil, todo mundo já sabia que ia voltar o Ibovespa para baixo de 100 mil pontos, né? Então, porque todo mundo não se posicionou para isso, né? E acho que a pergunta é,
o que aconteceu nessa semana que bateram tanto, ou nesse mês, nos últimos 40 dias, que bateram tanto no nosso Ibovespa? Porque Fed, né, acho que o Gabriel fala todos os dias, vai subir os juros, vai subir os juros. Aí que vem o alto dos juros, fala, pô, mas eu não sabia? Não. Quem acompanha a BMC News aqui, todo dia a gente fala. O Banco Central no Brasil vai manter. Aí ele mantém, aí cai a Bolsa. Enfim, o que teve de novo, né, que, pô, essa informação aqui eu não sabia, eu preciso reajustar meus modelos aqui, né, qual que foi a principal informação para a gente fechar essa semana, falar assim, um resumo da semana em um tema, né, Gabriel? Em uma palavra. Exatamente. Aqui, o que move o mercado, né, Marco, é a sensação dos players, na verdade, né? E essa semana, principalmente eu gosto muito de acompanhar e tenho na minha carteira boa parte da minha posição, está sempre nos grandes bancos, cenário aqui brasileiro. E essa semana especificamente foi uma semana que o setor bancário tomou porrada de tudo quanto é lado, né? A gente já vinha de problema do SV lá dos Estados Unidos, agora a gente teve Credit Suisse com problema, agora a Deutsche Bank com mais uma novidade. Pô, não são banquinhos, né? São bancos se a gente voltar algum tempo atrás, de primeiríssima linha, né? Que vieram sofrendo realmente essa semana. O UBS veio para socorrer, tá? O Mubadala, se não me engano, Fundo Árabe, agora me fugiu o nome, já falou que fechou a torneira também, não tem mais injeção de capital no Credit Suisse. Enfim, então foi uma semana realmente de muita porrada nos bancos. E o nosso mercado aqui brasileiro, o nosso índice Bovespa também tem uma parcela, uma fatia muito grande dos grandes bancos. Então, por conta disso, eu imagino que foi, igual você falou, né, a pergunta aqui não é simples, mas se fosse escolher um motivo, eu imagino que realmente essa porrada nos bancos, que o nosso setor bancário aqui também acabou sentindo, foi o grande motivo aí dessa semana sangrenta que nós tivemos, tá? O que eu sempre chamo a atenção, eu fazia o giro de mercado aqui um pouco antes, João, e nós tínhamos aqui, João, Antônio, tô com o João na cabeça, que acabei de entrevistar o João, e até a vida de jornalista é complicada. Antônio, nosso setor bancário, se nós abrimos aqui no nosso monitor de mercado do Profit da Nelogic, we are the world, we are the children, aqui, maravilha, todo mundo no positivo. Gente, isso aqui não quer dizer nada, ontem a gente perdeu muito valor, então, os bancos aqui estão resilientes, não vão sofrer essa grande crise, lá nos Estados Unidos está todo mundo caindo, na Europa todas as instituições bancárias caíram, o Brasil está disparando, olha só que cenário lindo, hein? BPAC 3,13%, Banco Pan 3%, Itaúsa 1,89%, é que o cenário foi muito ruim ontem, ou eu estou errando essa leitura, Antônio? Como é que está essa situação? Ou dá para ficar bem animado com o banco no Brasil mesmo, porque está blindado, não vai sofrer nada e o mercado está precificando para cima? Não, perfeita colocação, tá, Gabriel? Hoje, de fato, não só bancos, né? A maioria dos setores, hoje o índice como um todo, a gente estava vivendo um repique em relação à queda exagerada que nós tivemos ontem, né? Mas se a gente pegar o setor bancário, que eu acompanho bem de perto, nos últimos 4, 5 meses a gente teve uma queda aí de topo a fundo de mais de 20%, né? Isso tem que ser colocado, um repiquezinho de 1 ou 2% num determinado dia não significa nada e não muda a tendência principal também, né? Lembrando que a tendência para a gente poder falar que houve uma reversão, a gente tem que ter novos topos e fundos ascendentes em relação aos anteriores. Então, o setor ainda vive uma tendência de baixa, apesar do repique de hoje. Agora, de novo, pensando naquele longo prazo, que eu acho que é o pensamento que o investidor, tanto o que está posicionado quanto o que vai começar a tomar risco a partir de agora, deve seguir, é setor realmente que, na minha opinião, ele é muito resiliente aqui no Brasil, está entre os meus principais, tá? Então eu sempre, de novo, eu reforço, eu não faço recomendação para ninguém, mas dentro da minha carteira, o setor de bancos sempre tem um peso muito grande, até hoje, há mais de 20 anos, aí eu opero desde 99, não me arrependo de ter esse setor em carteira. E eu acho que para quem pensa em entrar realmente, é um excelente setor. Só não pode ter, obviamente, aquela visão de curto prazo, que no curtíssimo prazo a gente está sujeito a tudo, né? Qualquer mexidinha que a gente tiver no mercado internacional, a gente sabe que respinga aqui, não por conta dos fundamentos dos nossos bancos, mas mais por conta da gente ser muito dependente do investidor estrangeiro, né? E a taxa de juros, enxugando a liquidez do mundo, obviamente o investidor estrangeiro acaba tirando dinheiro do nosso mercado e acaba sofrendo Petro, que não tem nada a ver, sofre Vale, sofre banco, sofre todo mundo por conta da enxugada, na verdade, de liquidez, né? Maravilha, então sempre chama atenção para todo mundo que nos acompanha diariamente, às vezes perde um programa, perde outro, olha aqui para o cenário e fala, não,
banco está reagindo positivamente apesar das notícias lá de fora. É que ontem a paulada foi forte mesmo, o mês está pesado, o ano está pesado para bancos, tem questão de Americanas, tem questão ali operacional das instituições mesmo. Bradesco, por exemplo, está caindo bastante. Banco do Brasil, que estava mais resiliente, está sofrendo também no último mês, março, finalzinho de fevereiro também sofreu bastante. Então o banco sofreu esse forte desconto nos últimos dias. Então às vezes a volatilidade aqui de curto prazo ela não justifica, ela não explica o que está acontecendo no longo prazo, não explica o que está acontecendo no setor como um todo. Marcos Saravalho, por favor, última pergunta para a gente encerrar essa participação. O Antônio é sempre um querido, eu gosto muito das conversas com ele, mas por favor, tem que ser rapidinho para a gente não estourar o tempo. Bom, vamos só para fazer aquela pergunta que é a famosa bola de cristal, né, o Gabriel? Exato. Mas semana que vem, né, será que a gente continua nesse movimento de queda global, mas principalmente aqui no Brasil, né? É aquela clássica, até onde poderia ir o Ibovespa, né, tudo mais constante, porque realmente a gente teve uma deterioração, mas parece que o Ibovespa ele não está assim, olhando, ele não está descendo de elevador, ele está todo dia ali perdendo, né, de escada, né, perde de 1.000 pontos, 1.500 pontos, parece que todo dia está aquela sangria, né? E a gente não vê essa força compradora no Ibovespa, mesmo acreditando que ele esteja super barato, super descontado. Assim. Então, a tendência continua para a semana que vem, ou será que estamos chegando num momento de piso no curto prazo, né? Sim. Essa pergunta, Marco, eu agradeço para você, que é uma pergunta boa para derrubar entrevistado, né? A gente não tem, de fato, essa bola de cristal que eu gostaria de ter. O que eu vejo é como um patamar, realmente, uma região de suporte muito forte, né? Seria a região de julho do ano passado, ali nos 94, 95 mil pontos, mais ou menos, que é uma região, sem dúvida nenhuma, que a gente está hoje com 98, ontem a gente chegou a 96 e alguma coisa, né? Enfim, aí fechou um pouquinho acima de 97, hoje com o repique de hoje também 98, então eu acredito que o mercado até possa testar novamente essa região de 94, 95 mil pontos. Então aquela história, você acertar exatamente a asa da mosca, né? Para não falar outra coisa, acertar a mosca já é difícil, a asa dela é mais difícil ainda. Então, de novo, quem está realmente pensando em montar uma carteira de médio e longo prazo, não vai precisar do dinheiro agora, cara, esse patamar de 94, 95, 96, 97 mil pontos, no meu entendimento, é uma região legal de preço, você vai realmente pegar bons ativos com bons fundamentos a um preço bastante descontado. Mas, de novo, né, a gente é dependente aí de uma questão de liquidez mundial, existe ainda um sentimento de possível recessão no mundo inteiro, a gente tem problemas internos, a gente tem uma falta de sintonia entre Poder Executivo e Banco Central, então tudo isso realmente são cenas de próximos capítulos que não tem uma saída tão fácil. Eu só acredito realmente que a nossa Bolsa, ela pode ser que ande não por boas notícias, mas por ausência de novas más notícias. Porque a gente realmente está bem amassado, digamos assim, né? Não adianta a gente falar, tem muito para cair, pode ir 80, pode ir a 70, realmente pode. Mas eu acredito que esse patamar de preço, para quem tem um perfil de investidor, é um patamar de preço bastante interessante. Obviamente pode ter regiões aí mais baixas que a gente vai testar, mas essa região de 94, 95 mil pontos eu acho que é uma oportunidade, sim. Maravilha. Antônio Samadi Júnior, fundador e CEO da Axie Invest, seja sempre muito bem-vindo ao nosso fechamento do mercado, mas não só no Top News, em todo o restante da nossa programação. Agradeço imensamente pela participação de hoje. Uma ótima semana para ti, um ótimo final de semana, um bom descanso. E boa sorte aqui com esse mercado brasileiro que está complicado, viu? Está difícil. Boa. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marco. Um abraço a todos também. É um prazer participar do programa. Maravilha. Para você que está nos acompanhando neste momento, gostaria de convidá-los a se inscreverem no nosso canal. É só baixar um pouquinho aqui, se você estiver assistindo pelo YouTube. Vai ter um botão vermelho escrito inscrever-se. Só apertar esse botão, ligar o sininho das notificações. Não se esqueçam do sininho das notificações, porque além da nossa programação ao vivo, também produzimos conteúdos exclusivos que são subidos, são uploadados, com a linguagem jovem, o Marcos Saravalho, são publicados diretamente para o nosso canal do YouTube. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar a par de tudo que a BMC News produz, conteúdo gratuito e totalmente voltado ao mercado financeiro e investimentos. A gente vai para um rápido intervalo, na volta mais notícias e também mais convidados para a gente repercutir aqui o que está acontecendo com o mercado brasileiro, porque está uma bela de uma confusão, mas depois do nosso intervalo comercial.
Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais. Tchau. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Marco. Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso Top News. O pessoal da produção achou que ia me pegar aqui de surpresa, né? Mas não foi dessa vez. Pessoal, estamos voltando aqui ao nosso Top News, fechamento de mercado da semana comigo. E para você que está chegando a primeira vez no Top News, lembre sempre de se inscrever no canal e deixar seu like aí se você estiver no YouTube, né? E também repostar para a gente chegar logo em... Vamos subir as metas aqui, né, Gabriel? Vamos chegar logo em 1 milhão de seguidores aqui no YouTube. Pessoal, passa para todo mundo nos grupos do WhatsApp, que a gente está todos os dias. E eu estou por aqui toda a sexta-feira no Top News para fazer o fechamento de mercado. E agora esse é o momento, aquele momento ainda sem nome, que é o nosso momento dos gráficos. Mas primeiro, assunto que a gente fala toda sexta-feira aqui, que já poupa, né, umas horas do seu trabalho aqui. Eu já falo 3 pontos da agenda da semana que vem que são importantes para o seu trade, tá? Então, a primeira informação que a gente tem para a semana no dia 27 a 31 de março é a famosa semana que vem, ou famosa também última semana do mês de março. Já estamos terminando o primeiro trimestre, tá? Se você realmente também é analista fundamentalista, a gente ainda não terminou a temporada de balanços, mas daqui a pouquinho já começa a temporada de balanços referentes ao primeiro trimestre do ano, tá? Então, primeira informação importante. Terça-feira a gente tem a ata do nosso Copom, a nossa ata tão polêmica que fez a Bolsa despencar na quinta-feira. Agora sai a ata na terça-feira, tá bom? Então dessa última reunião do Copom, tá? E lembrando também ter confiança do consumidor na terça-feira também dos Estados Unidos, também é sempre um indicador importante. Mas para a gente... Os 2 indicadores internacionais mais importantes da semana que vem, a gente tem o PMI industrial da China, sendo divulgado na quinta-feira, dia 30 de março. Muito importante, caso você vá operar petróleo, commodities, qualquer índice, né, no mundo todo, a China é sempre determinante, mas principalmente petróleo por aqui, vale, siderurgia, é importante acompanhar. E o alerta que eu deixo, talvez esse PMI venha um pouquinho mais fraco, então muito alerta também, muita atenção para o seu trade na Vale, nas siderúrgicas, principalmente na sexta-feira. E sexta-feira a gente tem o indicador mais importante para a política monetária nos Estados Unidos, que é o famoso PCE, o PCE, enfim, um importante índice de inflação que dá referência um pouco do ritmo. Pode ser que o indicador aí sim venha um indicador um pouquinho mais otimista, aí você tem que estar na ponta contrária e eu acho que pode vir já algum arrefecimento, mostrando que a inflação nos Estados Unidos chegou num pico, começa a dar algum sinal de fraqueza, não vai vir nenhum indicador maravilhoso, mas eu acho que sim, pode ser bem recebido pelo mercado o PCI na sexta-feira, tá bom? Então esses são os principais indicadores da semana que vem. Ata do Copom na terça, quinta PMI industrial, né, e na sexta núcleo do PCE, né, do índice de inflação nos Estados Unidos, na sexta-feira, tá bom? Então essa foi a agenda da semana que vem, tá bom? Então aqui a gente já antecipa, né? Lembra sempre o Top News, você já se antecipa do que vai acontecer na semana que vem. E vamos para os nossos gráficos dessa semana, né? No nosso quadro aqui, os principais gráficos. A primeira coisa, a gente está passando de fato por uma crise de crédito mundial. Não acontece só com a Americanas, não acontece só com... A gente tem outras empresas brasileiras passando por um problema de crédito. A gente está vendo as empresas com dificuldade na rolagem das suas dívidas, né, captando a custos mais caros. Mas será, pergunta, se você está operando o S&P 500 ou Bolsa Americana, será que as empresas do S&P 500 têm dificuldade na rolagem da sua dívida? Como é que é o cronograma de amortização da dívida das empresas americanas, tá? Ponto positivo, as empresas americanas, a gente consegue ver aqui no gráfico,
tem realmente um fluxo de amortização, uma necessidade realmente de rolagem dessa dívida bastante tranquilo, bastante longo em termos de amortização, tá? Então essa é uma informação que eu, como analista, gosto de olhar muito qual que é a necessidade, ou seja, dívidas de curto prazo ali no balanço. O que está ali no balanço de curto prazo? O que vai vencer no prazo aí dos próximos 12 meses e o que a companhia tem de caixa? Então isso é muito importante. Então essa é uma informação que você não precisa se preocupar lá nos Estados Unidos, tá? O ciclo, né, e o prazo de vencimento dos títulos das empresas listadas nos Estados Unidos é bastante bem pulverizado e está muito alongado, tá bom? Então essa não é uma preocupação, tá? O nosso segundo gráfico de hoje, o próximo gráfico, a gente segue com preocupações aí em relação ao S&P 500, mas uma leitura. Nesse gráfico a gente pode ter tanto um copo meio cheio como um copo meio vazio, tá bom? Então o que acontece? As companhias americanas ainda estão com um custo de capital, né, com um custo de dívida aí, que a gente consegue ver ali na linha um pouquinho mais clara, num momento muito saudável. Então as companhias teoricamente não estão precisando rolar e aumentar seu custo de capital. Porque lembra, né? Como é que a gente faz um valuation de uma forma super simples? A gente tem duas informações para um valuation: o fluxo de caixa, né? E a gente tem a taxa de desconto. A taxa de desconto é uma composição, é uma média ponderada entre o custo de capital próprio e o custo de capital terceiros. Se a gente começa a ver aquela linha azul mais clara ali começar a piorar, como a gente tem visto, por exemplo, o Treasury, aí a gente pode ver realmente uma piora e alguns analistas vão falar assim, pô, pode ser que o S&P 500 não tenha upside, pelo contrário, pode ter mais downside. Por isso que alguns mais pessimistas falam que o S&P 500 poderia cair mais uns 15%, 20%, 25%. Por conta dessa informação, por conta desse gráfico aqui que a gente está vendo aqui, tá? Então, lá do copo meio cheio, o custo de dívida das empresas americanas está bom, está saudável, tá? Mas, ao mesmo tempo, pode ser que comece a piorar e esse é um indicador que se a gente começar a ver realmente essa piora do custo de captação das companhias americanas, isso pode levar realmente a valuations menores. Então, deixa esse alerta aqui para o S&P 500, tá bom? E, por fim, o nosso terceiro e último gráfico dessa tarde aqui do nosso Top News, que é em relação também, que foi uma pergunta que a gente fez aqui muito durante essa semana passada e essa semana. Marco, qual que é o risco de contágio? Qual que é o risco sistêmico? Como é que a gente pode medir isso? A gente pode medir através desse gráfico aqui, que são os spreads. Lembrando que lá nos Estados Unidos eles têm centenas, milhares de bancos, é diferente aqui do Brasil. Então eles têm bancos nacionais, eles têm bancos regionais, então bancos até classificados aí como super regionais, né? Uma tradução aí literal. Aí a gente consegue ver ali que os bancos regionais têm sim um spread muito maior, um custo maior, mas a gente parece que já passou pelo pior. Então, quando teve ali o contágio, né, realmente a insolvência da SVB, né, piorou muito, né, os spreads foram piorando, mas parece que eles estão cedendo um pouco. Tá? Então, esses spreads a gente consegue ver, né, de 1 a 2 semanas para cá, dando alguma sinalização de que o mercado de crédito nos Estados Unidos não quer comprar um cenário, né, de que vai ocorrer um contágio, um risco sistêmico. Tá? Então, esse gráfico mostra exatamente isso. Tá? E essa é a informação. O mercado não está comprando e, a princípio, eu não colocaria na conta, não me prepararia para isso. Não vai acontecer um risco sistêmico e esse gráfico está mostrando isso através dos spreads dos bancos nacionais, né, dos bancos europeus, dos bancos regionais. Tá? É basicamente isso que a gente consegue ver ali no finalzinho do gráfico em todos os principais bancos. Tá? Até tem ali um europeu, né, XS ali, excluindo o Credit Suisse, tá bom? Então são essas informações que eu trouxe aqui para vocês, tá? Lembrando que o nosso quadro ainda não tem uma vinheta, o pessoal da produção está devendo aqui, eles estão escutando isso, né? Mas deixa aqui no chat, porque a gente não fechou o nome ainda do nosso momento gráfico, mas eu trago aqui toda sexta-feira, esses gráficos são únicos, exclusivos aqui para o Top News, para mostrar um pouco o que está acontecendo no Brasil, no mundo, né, de uma forma macroeconômica que pode afetar a sua decisão de investimento e sempre a agenda da semana que vem, da semana que vai entrar, tá bom? Então, lembre de deixar o like, né? E esse foi o nosso momento gráfico, Gabriel. Alguma pergunta, alguma dúvida aí do pessoal do chat? Né? Deixa aí também que a gente vai respondendo aqui e a gente segue também no nosso Top News, fechamento da semana. Inclusive, acabou de fechar, né, o Gabriel? Exatamente. Lá em primeira mão, 5 horas e 2 minutos, hein, Marco Saravari? Virou, tá?
o mercado norte-americano deu uma bela de uma capotada, os principais índices estavam em patamar negativo e agora Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq conseguiram fechar em patamar positivo. De novo, essa forte movimentação de capital ao final das negociações. Nós vimos isso ontem, antes de ontem, e agora se repete novamente, os índices virando no finalzinho do dia. 0,41% de alta para o índice Dow Jones, S&P 500 0,60% de alta e Nasdaq 0,31% de alta. Então, os três principais índices oscilando em patamar positivo e as negociações já foram encerradas. Então, não tem mais jogo lá no mercado norte-americano. Só na semana que vem, na segunda-feira, e aí sim, o investidor vai para casa, vai pensar, vai matutar, vai esfriar a cabeça ou vai esquentar a sua cabeça lendo durante o final de semana e a gente pode ver uma bela movimentação já na segunda-feira, caso se tornou rotina, né, Marcos Saravalli? Um banco quebrar no final de semana. Então, se a gente tiver outra notícia de um banco tendo problemas neste final de semana, a gente pode ver uma segunda bem conturbada. Se a gente passar ileso, a ausência de notícias, neste momento, é positivo para o mercado internacional. Então, nos Estados Unidos, movimento positivo. Aqui para o Brasil, movimento também positivo, 0,8% de oscilação positiva. Mas lembrando, nós temos aftermarket a partir das 5h30 da tarde, das 5h30 até as 6 horas. Normalmente, nós não temos muitas oscilações, muitas movimentações, no entanto, se sair uma notícia até esse fechamento, até esse aftermarket, claro, a gente vai trazer as atualizações por aqui. Neste momento, operações encerradas, 0,8% de alta para o Ibovespa, 98.707 pontos. Dólar futuro negociando em queda, 0,91% de queda, R$ 5,25. Nós também temos cotação da principal commodity energética, o petróleo, né? O petróleo WTI e petróleo Brent fechando, vamos ver, no negativo. Então, uma forte queda para petróleo Brent e WTI, 1,32% de queda para petróleo Brent, retornando aos $75 o barril, e o petróleo WTI, 0,99% de queda, também aí voltando ao patamar próximo aos $70 o barril. Neste momento, $69,27 de dólar a cotação do petróleo Brent. Então, notícia não tão positiva, não tão negativa, essa faixa de estabilização é até um pouco mais interessante para o mercado do que aquela faixa que a gente estava oscilando entre $70 e $72 o barril de petróleo Brent, que serve como base de cálculo para a Petrobras. Então, mais importante aqui para o nosso mercado, principalmente para uma das principais, na verdade, companhias listadas na Bolsa de Valores. Destaques positivos, BRF 10,99%, como eu mencionava, toda essa questão da liberação das plantas da exportação para a China e também a venda do seu segmento, da sua área de alimentação para pets. Tem bastante procura, segundo alguns sites, alguns jornais indicando mais de 14 companhias interessadas em adquirir essas marcas que hoje pertencem à BRF, que devem liberar, claro, se for concretizada a operação, cerca de R$2 bilhões para os caixas da companhia, e isso é muito interessante. A companhia está passando por um momento de desalavancagem e estabilização das suas operações. Então, BRF 10,99% de alta e Dux 10,69% de alta. Nós temos um cenário que no começo do mês animava o mercado para o setor de educação, e hoje nós tivemos a revisão de JP Morgan apontando compra para o ativo de Edux. Então, 10,69% de alta para o ativo. Como eu mencionava, tivemos um bom movimento de alta no começo do mês, devolvemos parte desse movimento ao longo das semanas e neste momento acumulamos ainda uma valorização de 2,84%. A Apivida, 8,70% de alta para a Apivida, mas o ativo está indo de um lado para o outro, subindo, descendo. Desde a divulgação dos resultados no começo do mês, o ativo não consegue se estabilizar, está sempre presente entre as maiores altas ou as maiores quedas do dia. Nós temos Braskem aqui, notícia importante, notícia interessante. Tivemos há pouco o Jean Paul Prats indicando que a Petrobras abandonou essa política de vender os seus ativos, de vender as suas participações, de desinvestimento e agora deve aumentar a sua participação em Braskem. Eu trouxe aqui o gráfico separado de 30 em 30 minutos de Braskem para a gente que vê que nesse finalzinho do mercado nós tivemos uma disparada para o ativo. Então, o ativo ganhou muito valor ao finalzinho do mercado. Nós estamos divididos aqui, entre 10 horas da manhã, então o ativo em certa estabilidade,
o ativo vê em instabilidade, até apresentando certa queda na cotação no intradiário. E aqui, exatamente às 16 horas e 30 minutos, nós tivemos uma disparada. Neste momento, o ativo está em leilão. Acabou de sair de leilão. Então, R$ 17,86 a cotação atual de Braskem. Alta de 7,33%, trazendo até especificamente essa fala de Jean Paul Prats, indicando um processo de aumentar os seus investimentos, aumentar a participação na petroquímica Braskem. Ele afirmou isso aí à Bloomberg. Então a Bloomberg trouxe essa informação direto de Jean Paul Prats, atual presidente da companhia. Ele disse, abre aspas, era uma maneira realmente irracional de vender as coisas sobre aquele processo de desinvestimento que a Petrobras vivia até a nova gestão e que teoricamente está paralisada. Então nós devemos, claro, ver a companhia buscando aumentar as suas posições em alguns ativos e até teoricamente, será que a gente vai ver esse movimento de recompra de ativos no mercado que foram desinvestidos pela companhia? Pelo menos a Braskem neste momento 7,36% de alta e essa alta começou aqui às 4 horas e 30 minutos da tarde, depois atingindo uma certa estabilização. Estava em leilão até há pouco, já saímos do leilão, fechamos o mercado. Então, Ibovespa, como eu mencionava, 0,92% de queda, 98.827 pontos. Agora, voltando ao nosso giro de notícias, a carteira total de crédito do Brasil deve registrar alta de 0,3% em fevereiro, segundo a pesquisa especial de crédito da Federação Brasileira de Bancos. De acordo com a entidade, a variação acumulada em 12 meses tende a seguir em desaceleração, com a alta de 12,9% ante 13,6% em janeiro. E lembrando, essa é a variação nos últimos 12 meses. A desaceleração do ritmo de crescimento da carteira repete uma série de fatores conforme a Febraban. O freio vem com o arrefecimento da atividade, a alta da inadimplência e as condições financeiras mais restritivas, além do episódio envolvendo o caso Americanas. As projeções são feitas com base em dados consolidados dos principais bancos do país e a pesquisa é divulgada mensalmente como uma prévia da nota de política monetária e operações de crédito do Banco Central. Então nós temos essa teórica desaceleração do crédito no Brasil pelos próximos meses, projetada, claro, pela Febraban. E a gente vai agora, claro, por um rápido intervalo. Na volta, voltamos com mais mercado, mais notícias e, claro, análise técnica para vocês que olham para o gráfico, gostam das análises técnicas. Nós teremos, claro, o nosso analista técnico de hoje dando, claro, esse panorama para alguns dos principais ativos. Eu vou perguntar sobre o Braskem. Será que invertemos essa tendência de queda ou não foi suficiente essa alta de 7% no ativo? A gente vai descobrir já já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader?
O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o BMC Top News, fechamento de mercado na área, Marco Saravalli. Educação, a gente mencionava aqui, tá assim, ó, um empinando para um lado, outro empinando para o outro. Cogna fechou o mercado perdendo 8,87%. E Dux, do outro lado, 10,38%. O setor ele vinha subindo em bloco no começo do mês, aqueles juros dando uma aliviada, a educação estava em festa, tinha varejista também subindo bastante, até o setor de construção, algumas áreas ali da tecnologia. E agora, o que aconteceu? Quais as expectativas para o setor de educação? Muitos indicavam o setor como parte do kit Lula. Se o Lula fosse eleito, caso foi concretizada a eleição, o setor poderia se beneficiar nesses 4 anos de governo. O mercado está esperando muito rápido esse resultado, a gente ainda pode ter um desempenho positivo para esses ativos voltados à educação. Como é que você está enxergando essa empinada aqui, cada um de um lado, cada uma das principais companhias aí, uma nas principais quedas e outra nas principais altas no dia? Até fiz uma pergunta agora no Twitter lá, agora, perguntando, jogaram praga, né, nessa Cogna, né? O que aconteceu com Cogna? Os resultados não foram tão ruins assim, então quem falou que foi ruim não olhou 2021, enfim, o passado recente. A companhia ela volta a fazer uma geração de caixa operacional, mas também o setor não está, e como a própria Cogna não está a mil maravilhas. Não adianta a gente eleger setores que vão ser beneficiados com o governo atual, o próximo governo, enfim, não adianta a gente eleger se não executar. O setor de educação como um todo, a Cogna principalmente, ninguém vai sair de casa para procurar uma graduação, um estudo, se não tiver um conforto realmente de ter um emprego, de ter uma credibilidade, de ter uma previsibilidade. Então eu só vejo uma performance mais forte. Eu acabei de falar para os nossos assinantes à tarde sobre Cogna, eu vejo um papel extremamente descontado. E eu acho que o pior realmente já passou. Agora, a gente olhar para o longo prazo, o que faria, né, um papel como esse subir? Até chegou a ensaiar uma reação positiva, né, a Cogna em relação aos resultados. Né, eu fiquei sem entender, será que o mercado gostou ou não gostou? Eu particularmente achei ok, eu achei dentro do esperado, até um pouquinho melhor do que a gente estava esperando aqui na Sara Invest, mas a gente não tem uma atração, não tem uma atratividade. Talvez agora com o resultado do primeiro trimestre, como eu estava falando, a gente vai ver daqui a pouquinho, talvez a gente comece a ter mais indicadores positivos. Mas eu só vejo uma recuperação mais forte de Cogna, particularmente, né, que tem muita gente que acabou, infelizmente, perdendo dinheiro no passado recente. Esse papel ganhando realmente uma atração, né, mais consistente quando a gente tiver um cenário, e se a gente tiver esse cenário de juros num patamar muito mais baixo e num crescimento econômico mais consistente do país particularmente. Então não parece ser o cenário mais indicado para o curto prazo, pelo contrário, né? O Banco Central já sinalizou, tudo mais constante, a gente poderia até
se for necessário, ter que subir os juros. Então, todos esses papéis, né, principalmente que acabam sofrendo mais, que depende muito desse cenário, né, de macroeconômico, de juros mais baixos, de realmente uma geração de emprego mais forte, acabam sofrendo mais. Eu, particularmente, não achei o resultado ruim. Tá? Resultados ainda fracos, não tem nenhuma fortaleza, mas parece que realmente o pior já passou, a lição de casa está sendo feita, mas ainda é uma recuperação muito lenta, resultados ainda numa crescente ainda muito devagar, e acho que foi esse tom. Poderia ter vindo melhor? Poderia, mas nossas projeções até que veio um pouquinho ligeiramente acima dos nossos números. Tá? Então, esse é o recado da Cogna, mas eu não tenho uma justificativa hoje, particularmente, para o papel estar apanhando nessa magnitude. Acho que é um exagero. Se a gente for falar, Marco, é o resultado? Eu acho que não. O resultado, o papel deveria, pelo menos hoje, estar andando pelo menos junto com o setor ou junto com a Bolsa. Não justifica essa queda. Mas como, de novo, tem muita gente ainda machucada e acaba talvez fazendo algum movimento de stop loss, né, dentro de alguns fundos, possa estar acelerando. Tá? Não vejo e não vi nenhuma justificativa para tamanha queda como a gente está vendo hoje, particularmente na Cogna, que a gente talvez não encontre em outras companhias. Tá? Acho que é uma oportunidade, vamos sair correndo para comprar? Eu acho que não, porque a gente não tem argumentos para ver esse papel ganhando uma tração, subindo forte no curtíssimo prazo. Tá? Então, se for compras, são para hold, né, muito compras marginais, mas não vejo uma oportunidade aqui de curtíssimo prazo para o papel, infelizmente. Mas, de novo, estão exagerando nessa queda. Essa é a nossa opinião para hoje, particularmente para essa sexta-feira. É aquele negócio, né, Marco? Para hold, cara, o custo de oportunidade muito alto, a Selic está alta, você vai ficar segurando um papel que pode não te devolver nem o CDI direito. Claro, o CDI está muito alto, é difícil competir com essa taxa, mas você comprar agora a Cogna sem esses grandes gatilhos de valorização pode até fazer mal para a tua carteira. Tem gente falando aqui, Cogna, IRB e OIBR3, os maiores moedores de dinheiro do Ibov. O MPK mandou aqui falando que tanta gente perdeu o dinheiro com Cogna que ela está amaldiçoada. Então tem uma maldição aqui rondando na companhia. Então para ti realmente não há essa boa expectativa, pelo menos não há nenhum grande evento, nenhum grande fator no horizonte próximo que vá fazer esse valor crescer para a companhia, né, Marco? Teve ali uma leve decepção, mas acho que foi leve, foi um impairment, que é uma questão um pouco mais contábil, acabou trazendo um impacto na linha final. Mas se a gente olhar ali para o recorrente, que já começa a aparecer no primeiro trimestre, a companhia já vem apresentando números mais consistentes. São números explosivos, super fortes? Não é aqui que a gente vai encontrar esse tipo de argumento. Então, acho que talvez quem olhou ali para a linha final, talvez tenha encontrado alguma decepção, mas no lado operacional, vem com números ok, dentro do esperado, mas não é um ritmo forte de expansão. Então, é aquele papel que acho que a gente tem que fazer conta, né, acompanhar, mas acho que a gente diz que não tem muito momento, né, não tem uma força compradora que justifique uma forte valorização no curto prazo. Tá? Então, a gente, o mesmo recado que a gente passa para outros setores ou para a Bolsa como um todo, a gente precisa ter mais, a gente já falou isso aqui há muitas semanas atrás, o investidor tem priorizado muito mais o quality, né? Ou seja, talvez um papel que seja reconhecidamente um pouco mais caro, mas que tenha uma maior previsibilidade, uma maior qualidade, é isso que o investidor tem priorizado, que talvez não seja a Cogna, pelo menos de hoje, pelo menos do curto prazo desse ano de 2023. Né? Pode voltar a ser? Pode, mas hoje não. Né? Talvez tenham outras qualities aí no curto prazo no setor de educação. Né? Inclusive, a gente falou de quality, um ativo aqui que não deveria ter segurado esse preço pelas condições, claro, do Ibovespa, da Bolsa de Valores como um todo, mas parece que VEG está bem resiliente. Então, desde a crise aí, desde o ano passado, acho que desde toda a questão do Covid, a VEG vem segurando bastante valor, R$ 40,51. Então, o ativo para muita gente é caro, não dá para entrar mais nesse ativo. Quem entrou, mas vem segurando o valor há bastante tempo, sem muitas quedas para o ativo de VEG, com sempre resultados ali em linha com o esperado, não muitas surpresas positivas, mas vem conseguindo segurar esse valor. Marcos Saravalli, de outro lado aqui a gente tem o setor de óleo e gás, agora com o mercado já encerrado, Raízen 6,64%, Cosan 2,57%, 3R Petróleo 1,87%. Nessa entrevista que eu mencionava de Jean Paul Prats à Bloomberg, ele comentou essa questão dos ativos que já foram vendidos, que eles pretendem não mexer, não interferir nessas vendas que já foram concluídas, ou seja, aliviando um pouco mais
o lado dos investidores que apostavam na aquisição do Polo Potiguar. O deal já estava fechado, mas criou-se uma grande dúvida desde aquela coletiva, desde as cartas do Ministério de Minas e Energia à Petrobras, pedindo o congelamento por 90 dias de quaisquer processos de desinvestimento. E hoje nós temos essa notícia que até motivou essa alta forte em Braskem, do reinvestimento, do aumento da participação de Petrobras na Braskem. Marcos Saravalli, como que é recebida essa notícia? É ruim para a Petrobras? É boa para a Braskem? Braskem está disparou muito nesse finalzinho de pregão. Como que você está enxergando essa virada de chave para a Petrobras? Essa pausa ou desaceleração no desinvestimento e esse aumento de participação em algumas companhias pontuais? Sabe quando trava a tela do computador, né, daquele bug, né? Você fica meio sem entender, né? Mas peraí, a Petrobras ela não vai vender a participação na Braskem, mas ela quer ainda mais, ela quer aumentar a participação na Braskem. Qual que é o interesse, né, da Petrobras? Ela vinha sinalizando que ia fazer o desinvestimento, né, que ia passar por Quanto tempo a gente não escuta, né, não discute, né? Vem um investidor, quer comprar. Aí discute provavelmente com os bancos de investimento, com os sócios, não sai negócio, devolve. E a princípio, pelo contrário, os atuais controladores querem voltar a aumentar a participação na companhia. Realmente você fica muito sem saber. Lembrando que a gente já teve publicamente problemas de relacionamento, né, que a gente diz aí com partes relacionadas, enfim, com contratos entre Petrobras, que é um acionista, junto com essa controlada, enfim, esse ativo investido que é a Braskem. Braskem, para mim, é um ativo extremamente importante para qualquer economia mundial. Agora, nesse momento de curto prazo, está passando por um momento de dificuldade operacional, que é uma questão sempre de commodity global, né? Então, acaba acompanhando. Então, o papel realmente está sofrendo, mas em termos de estratégia para um país, é realmente muito importante esse ativo como um todo, não estou falando de investimento. Então, talvez, olhando como estratégico, talvez a Petrobras esteja vendo muito mais essa relevância que a Braskem tem, né, no mundo químico, petroquímico principalmente, do que num retorno desse investimento. Eu, particularmente, se fosse acionista de Petrobras e tomasse a decisão de investimentos, eu não recomendaria o reinvestimento ou aumento de participação em Braskem. Acho que tem que deixar na mão de um operador que sabe operar, que entende, e principalmente para evitar conflitos, né? A Petrobras pode e deve, né, continuar sendo fornecedora da Braskem, mas não deveria ter esse relacionamento societário, na minha opinião, se possível, tá? Então deveria ser um operador ou estrangeiro, local, mas independente, que consiga realmente trazer essas relações comerciais de forma independente. Lembrando, por que eu estou falando isso? Porque a gente já teve, né, publicamente problemas no passado com contratos, né, da Petrobras junto com a Braskem. Então, eu fiquei realmente assustado, né, com esse movimento. Agora eu não sei mais o que será da Braskem. Vai ser vendida para os próprios acionistas, né? Os acionistas vão fechar o capital, né? Vai ser o mesmo controlador que já tinha decidido de não fazer mais parte, mas agora quer voltar a fazer parte, enfim. São notícias novas do passado. Não sei, Gabriel, tem alguma, como diz o velho Cazuza, bom Cazuza, né? É o famoso, eu vejo o futuro repetir o passado, né? Exatamente, falta alguma informação. Parece que sabe aquele texto quando você faz em aulas de idiomas, o Marcos Saravalli? Você tem o texto e aí tem uma lacuna. Falou, preenche essa lacuna. A gente está sem essas informações, parece que tem várias lacunas, a gente não está conseguindo entender. Cabe ao mercado completar essas informações. Falar, o que a Petrobras vai fazer? O controlador vai investir, vai colocar dinheiro, vai retomar, vai aumentar a participação? Tá realmente essa confusão, porque há pouquíssimo tempo atrás, não é coisa de 10, 15 anos atrás, há pouquíssimo tempo atrás ia se desfazer desse ativo, né, Marco? Então, justamente essa grande confusão, esse não entendimento, acho que o mercado reagiu no primeiro momento, às 16h30 da tarde, ali, quando foi indicada essa possibilidade, subiu bastante, 7% de alta no fechamento do mercado, ali pertíssimo do fechamento, às 16h30 até às 5 horas, então faz pouco espaço de tempo, mas claro, é algo que a gente tenta entender, o mercado já precificando para cima o ativo de Braskem. Para Braskem especificamente, Marco, você entende como uma notícia positiva? Agora, então, tirando a Petrobras
da jogada. Para a Braskem especificamente, não é uma grande notícia. Olha, a Petrobras vai voltar, a gente vai ter mais participação da Petrobras. Então, o que o mercado está enxergando exatamente nessa forte alta do dia de hoje? Eu só consigo ver uma notícia positiva para justificar essa alta. Positiva no sentido assim, como investidor minoritário. É que existe a possibilidade da Petrobras ir comprando ou no mercado ações, ou fazer alguma oferta, ou uma OPA, pensar num extremo aqui, um fechamento de capital, né, da Braskem. Não vejo outra alternativa, porque para mim, eu acho que aumenta os conflitos, né, tendo a Petrobras como um acionista muito forte, o controlador, e a gente pode até ter revisitar o passado. Então não vejo operacionalmente não vejo uma notícia positiva. Para o curto prazo, provavelmente o mercado está entendendo. Vamos ter uma nova oferta, vamos ter um fechamento de capital, vamos ter, enfim, algum benefício que seja transbordado, subsidiado da Petrobras para a Braskem. Enfim, podemos pensar em diversos cenários, mas nada além disso. Não acho que seja uma notícia benéfica para o longo prazo para a Braskem. Pelo contrário, acho que começa a ter ruídos, piora da governança, né, mais possíveis conflitos. No longo prazo, eu acho que tende a ser prejudicial para o minoritário de Braskem. A gente olha sempre para o curto prazo. Curto prazo é o que está na tela. O mercado está esperando alguma novidade aí que possa fazer as ações subirem, porque também estão super amassadas no mercado. Então, se está super amassado, pode ser que tenha alguma compra, enfim, algum bloco, alguma OPA, né? Ficamos com dúvidas. Mas eu fico mais com dúvida com esse movimento realmente desses acionistas controladores fazendo esse movimento que já estava muito bem definido e voltando para trás. Por que mudar de opinião, né, nesse curto prazo? Né? Exatamente, Marcos Saravalho. Você mencionava essa pressão sobre o ativo de Braskem. Olha só esse desenho, que desenho bonito, hein, para um analista gráfico. Down the hill, tá lá embaixo, hein, Marcos Saravalho? Desde o ano passado, a gente tem uma forte queda aqui para o ativo de Braskem, até no comecinho ali de 2022, a gente está vendo esse ativo perdendo bastante valor, voltando aqui à faixa de R$ 17,86. Movimento realmente bastante negativo, pressionando bastante o ativo. A gente já tem uma variação bem forte para baixo com o ativo de Braskem. A gente vai agora para um rápido giro de notícias falando sobre o adiamento da viagem do presidente Lula à China. Ele embarcaria amanhã para Pequim, mas deve viajar apenas no domingo. Lula registrou um quadro de pneumonia leve e foi orientado a ficar de repouso entre hoje e amanhã. Até os médicos, claro, acompanharem a evolução do tratamento. O presidente se sentiu mal e passou por exames que indicaram um quadro de pneumonia. A agenda do presidente de hoje foi cancelada. O principal compromisso de Lula durante a viagem à China é o encontro com o presidente chinês Xi Jinping. A reunião está marcada para acontecer apenas na terça-feira. Há pouco, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que o presidente está disposto e que deve mesmo embarcar no próximo domingo. E a ex-presidente Dilma Rousseff foi confirmada como nova presidente do Banco do BRICS, indicada pelo governo Lula para comandar o banco que financia projetos nos países do grupo. O nome de Dilma foi aprovado por um comitê da instituição após o ex-presidente passar por uma espécie de sabatina com ministros da economia dos países membros do bloco, África do Sul, China, Índia e Rússia. O antecessor de Dilma no cargo era também brasileiro, Marcos Troiorro, e diplomata aí, ele foi indicado à presidência do Banco do BRICS em 2020 por Jair Bolsonaro. Dilma toma posse no dia 29 deste mês e o mandato vai até julho de 2025. O salário será de R$ 290 mil por mês. O setor financeiro sofreu quedas generalizadas no preço das ações depois de uma turbulência causada pelo Deutsche Bank. As ações do banco alemão caíram 8,65% ao menor nível em 3 anos, depois de um aumento repentino no custo do seguro contra a inadimplência. Os títulos AT1 também caíram fortemente.
Esses títulos são do mesmo tipo do Credit Suisse, que chegaram a zero nesta semana. A situação do Deutsche Bank agrava ainda mais as preocupações com a estabilidade dos bancos europeus. Reguladores financeiros e governos tomaram medidas para, nas últimas semanas, conter o risco de contágio dos problemas expostos em credores individuais. E a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reiterou que o sistema bancário é resiliente e que a instituição poderá fornecer liquidez caso seja necessário. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que o Deutsche Bank é um negócio lucrativo e que não há motivos para preocupação, tentando pôr fim a todas as especulações sobre o maior banco da Alemanha. As autoridades mantêm a mensagem de tranquilidade para evitar uma crise sistêmica no sistema bancário. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, claro, nós temos análise técnica aqui na tela da BMC News, na nossa programação, mas voltamos em poucos minutos. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Olá pessoal, eu sou Alan Gani e eu tô aqui para convidar vocês a acompanharem e assistirem o meu podcast, o Deepcast, que passa na BMC News após o Top News. Eu converso com personalidades do mercado financeiro e não só do mercado financeiro, também personalidades de diversas áreas. E aí a gente fala da vida profissional, da carreira, da vida pessoal. O programa tá imperdível, é toda semana após o Top News, eu conto com a audiência de vocês. Fui sabotado. Estou aqui para dizer que fui sabotado. Congelaram minha imagem aqui na programação da BMC News, fazendo um biquinho. O mercado está meio azedo no dia de hoje, então tudo com a cara meio estravelhada aqui. Mas voltamos com tudo aqui na nossa programação. Marco Saravalli, eu gostaria da sua opinião. O que está acontecendo especificamente com o Sabesp?
o resultado não vem tão bom, aí o pessoal fala, não, mas vai privatizar, daí sobe, não, mas o resultado tá ruim, mas vai privatizar, o negócio sobe. Aí como é que tá a situação, qual que é o balanço, qual que é esse equilíbrio, como é que tá fazendo para equilibrar essa balança? O que tá fazendo mais preço para a Sabesp? É a operação, é a possibilidade de privatização? O mercado tá sem saber o que fazer com esse ativo. Inclusive tem muita gente aqui da Faria Lima, a gente diz, né? Grandes fundos, gestores que eu converso. Inclusive aqui um spoiler, aqui breaking news, primeira vez que a gente está falando isso publicamente. Eu não posso falar o nome, mas essa informação vocês conseguem encontrar aí. Fui conversar com um gestor, grande gestor aí, tem umas 2, 3 semanas. E eles têm um fundo PIPE. O que é o fundo PIPE? É um fundo que pega recursos aí de alguns poucos cotistas, né, e compra 1, 2, 3 ações públicas, né. Eles acabaram de montar, também tem um tempinho já, mas acabaram de montar um fundo PIPE para comprar ações da Sabesp, esperando que os ativos estão descontados, mas esperando um movimento aí de privatização. E eu sou um pouquinho mais cético em relação à privatização, eu acho que ocorre, mas demora para acontecer, porque lembrando que não depende só do governo do estado, não depende só da Sabesp, mas depende de municípios, né? São municípios diferentes que talvez não se conversem, enfim, não é, na minha opinião, tão fácil assim, mas eu acho que acontece, a gente tem uma possibilidade real de acontecer, se você esperar esse movimento. Mas como você falou, quando vem o resultado, não adianta só também a privatização, né? Mas a que preço que vai sair, quais serão as condições, que cenário que a gente vai trabalhar. Então essa é a preocupação. E como a gente está vendo também agora valuations super depreciados no Brasil e no mundo, a gente não está vendo nenhum valuation esticado, você vai fazer uma privatização, uma venda, enfim, uma capitalização, mas com que preço? Com o preço de hoje, com o resultado de hoje, talvez você venda um ativo barato, um ativo bom e barato nesse momento. Então acho que essa talvez seja a preocupação no momento, né? Será que é o melhor momento para você fazer um IPO, uma oferta, uma capitalização, uma privatização? Né? Ou melhor esperar que a gente tenha alguma sinalização de juros lá fora caindo, juros lá fora aqui dentro caindo, talvez seja mais para o médio e longo prazo, né? Então, fazendo uma conta super simples, lembrando que os ativos regulados do setor de utilities, de saneamento, a gente tem outras métricas para fazer valuation, mas talvez os valuations sejam muito depreciados para a gente fazer qualquer movimento nesse curto prazo. Então vem o resultado e acaba realmente jogando essa famosa água no chope nesse curto prazo. Tá? Então talvez esse assunto de privatização realmente fique mais para médio e longo prazo, mas eu reforço a dizer aqui de forma exclusiva que tem muita gente apostando, acreditando nesse movimento, que pode ser que aconteça, mas de novo, na minha opinião, eu acho que ele é mais difícil do que talvez a média da Faria Lima esteja esperando em relação ao Sabesp. Maravilha. Sabe quem tem algumas informações para passar para a gente, pelo menos do movimento gráfico desses ativos? É Leandro Martins, especialista da Guide Investimentos. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso fechamento de mercado. Muito obrigado mesmo pela participação de hoje, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. O som tá bom para vocês? Maravilhoso. Excelente, Gabriel. E com a presença do Marco, né? Grande Saravalho aqui com a gente finíssima, muito inteligente, conhece tudo de mercado e fundamentos. Uma honra estar aqui ao lado dele também aqui. Maravilha, Leandro. E agora, o que está acontecendo com esse nosso mercado, hein? Ensaiamos 3 dias seguidos ali nos 100 mil pontos e conseguimos romper essa métrica. Olha só, que notícia péssima para o Ibovespa. Eu quero saber, claro, da sua opinião. A gente passou desses 100 mil pontos, estamos agora no fechamento do mercado de hoje em 98.829 pontos. Recuperamos parte do fôlego, nós fechamos ontem em 97, hoje em 98. Será que já deu desse Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos? Ainda tem muito pano para manga para enxergar aí para o nosso principal índice acionário. Eu já coloquei até o gráfico do Profit Chart aqui do Profit Pro na tela. Para quem me acompanha lá no Instagram, Lê Martins Oficial, viu que eu dei a cara a tapa, tomei alguns puxões de orelha que fazem parte, mas eu avisei, já tem 10 dias que o mercado iria se aproximar dos 95 mil. Né? Quando teve esse toque aqui na LTB, que estava sendo respeitada já há um bom tempo, eu falei, pessoal, o mercado está empurrando aqui num triângulo descendente, e tem tudo para buscar os 95 mil, proteja as suas posições e até pense em fazer
long short, ou mesmo operações short, ou ao menos comprar aí put para se proteger. E o mercado fez toda essa queda, né? Perdeu aí o 103, que era um suporte importante, né? Perdeu 103, perdeu 100 mil e se aproximou aos 95 mil pontos com um bom fluxo vendedor. Isso aqui é um estudo que diariamente no fechamento da Guide eu explico, eu mostro que é o TPV, que é melhor que o OBV e muito melhor que o volume isolado. E aí é o suporte, os 95 mil, que a gente tem lá de julho de 22. O bom sinal é que o dólar não quebrou os 5,350, né? Respeitou aqui essa resistência, porque senão vai lá mirar os 5,500. Então o dólar ainda está tentando se segurar, mas o pior aqui, pessoal, é que, por exemplo, algumas blue chips, como a Vale, ela tem um forte movimento e um forte motivo de queda. Perdeu os 80, tem um gap aqui de novembro lá no 74, tende a buscar, tenho falado isso faz tempo para quem me acompanha, esse gap aqui no 74 vem buscar, na minha opinião, tem grande expectativa, e o pior, também aqui no 68, deixa eu pôr o cursor, exatamente, também no 68, a gente sabe que papéis com grande liquidez e quando tem a tendência indo na direção desses gaps, dificilmente falha, ó, perdeu o suporte e está indo em busca desses gaps, já vem com fluxo vendedor, também tem algumas boas semanas, então vale para baixo, Petro perdendo congestão também para baixo, subiu com o triângulo, mas ela vem em queda com um retângulo maior, agora um retângulo menor trazendo fôlego também com fluxo bem vendedor. A linha azul abaixo aqui da linha vermelha do TPV, que é um OBV melhorado, que é o fácil jeito de identificar aí como é que está o volume de cada barra, de cada candle. Agora, o mercado até tem alguns papéis subindo, nadando contra a maré, né? É que os papéis mais líquidos estão pesados, como o Petro, como o Vale, mas se a gente olhar, por exemplo, o VEG, eu tenho recomendado manutenção de compra depois de um gatilho nosso aqui nesse canal de alta, ação que disparou ano passado, descansou de lado e segue forte, então quem tem mantém, respeitou aí o suporte dos 39, algumas outras ações chamando minha atenção graficamente, EcoRodovias, quebrou uma resistência, fez um pullback de um gap aqui, mas já dá sinais de querer retomar. Maxion, para quem gosta de small caps, eu tenho falado dela aí, que ela tinha um retângulo para testar e está rompendo com fluxo em elevação, então é que Rodovias, Maxion, VEG, com a Selic não tendo a queda na última reunião, como alguns tentaram antecipar, até começaram a comprar varejistas, né? E aí viram que não foi dessa vez, mas pode ser aí ao longo do ano, mesmo assim, só por não ter tido uma queda, Selic se manteve em patamar elevado, um papel que foi beneficiado, na minha opinião, é Caixa Seguridade. E ela está tentando uma linda resistência a testar aqui no patamar de 8,80. Está com fluxo novamente comprador, subiu, descansa em congestão. Então, para quem gosta da companhia, graficamente um bom momento. Então você vê que mesmo em Bovespa em queda e Blue Chips em queda, EcoRodovias, Maxion, VEG, Caixa Seguridade, traz aí uma interessante movimentação. Light também, eu mostrei agora recentemente no fechamento de mercado, e olha aqui, um bom engolfo tentando recuperar. Então, alguns sinais, para quem gosta de ganhar com a compra, tem possibilidades, mas para quem gosta de ganhar com a queda e o Bovespa ainda apresenta tendência de queda, tanto a Vale como uma outra blue chip que eu vou mostrar também apresenta queda. A Vale eu já expliquei, gaps aqui a mirar. Banco do Brasil, pessoal, Banco do Brasil BBAS3 subiu com o oco invertido, se figura simples de alta, né? Cruzou o fluxo comprador e fez aqui aquela figura que a gente conhece, que sabe que é eficiente quando confirma. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, rompeu a reta, pescoço, subiu. Só que agora poderá cair com um oco, se perder aqui o suporte e já está querendo cruzar novamente o TPV. Qual seria um gatilho de venda aqui em Banco do Brasil? A perda dos 36,50. Então tem blue chips para baixo, tem sim senhor, Banco do Brasil, Vale, Petro, e por outro lado
tem que garimpar alguns ativos aí fora dos principais papéis, como Maxion, VEG, Caixa Seguridade e Eco-Rodovias. Mas tem para todos os gostos, né? Agora é ter uma análise simples, objetiva, eficiente, que a gente tem mostrado que a análise gráfica funciona, e agradecer os elogios que 10 dias atrás eu dei a cara a tapa, tomei puxão de orelha, falei que o mercado ia cair forte, como aconteceu, né, dos 105 para os 96 mil pontos, e antes do carnaval de 2020, eu também tinha feito o mesmo alerta. Eu não faço toda hora esses alertas, mas quando está muito gritante o movimento gráfico técnico, e aí eu uso os grupos que a gente tem no Telegram, uso o fechamento que a gente faz no YouTube e também uso meu Instagram, Lê Martins Oficial. Agora, tem algum pedido aí que você quer que eu faça? O Marcos Saravalli sempre tem pedidos, hein, Leandro? Então, cuidado com esse homem aqui na nossa programação. Por favor, Marcos Saravalli, fica à vontade. Eu vou primeiro fazer um pedido aqui, um abraço, né, Leandro? Opa, eu tô pertinho, eu vou até o estúdios aí, viu? A gente combina aí uma próxima apresentação. Está ao vivo. Próxima, exatamente, sexta-feira que vem aqui todo mundo presencial aqui no estúdio. Lê, um pedido aqui, até o Gabriel aqui ensaiou a análise técnica, né, de Braskem, e depois eu queria se pudesse complementar com o setor de petróleo, que a gente está vendo, pelo menos em fundamentos aqui, alguns patamares muito bons aí de 3R, de PetroRio para novas compras em petróleo, né? Lógico que depende do setor, né, do preço internacional. Mas Braskem, vamos começar com Braskem, depois a gente já emenda com Petrobras, PetroRio, 3R, né? Esse setor aí, de certa forma, petróleo, petroquímico. Mas primeiro Braskem, será que dá para acreditar que Petrobras vai puxar essa compra aí em Braskem, não? Excelente pedido. Braskem hoje, eu vi agora há pouco no nosso fechamento no YouTube da Guide que realmente deu um sinal interessantíssimo, belo pedido, porque o Marcos Saravalli não é só bom nos fundamentos, ele é bom também no movimento técnico aí, no fluxo, quando ele vê o papel podendo acordar. E realmente, já tinha feito um candle de fundo, né, praticamente aqui uma lápide, e agora está fazendo aqui justamente o engolfo, um padrão envolvente, e o TPV, que é fluxo, olha como ele cresceu, olha como ele fez esse fundo aqui. Então, Braskem, para quem gosta do ativo, dá sinal de fundo, pode ser entrada de grandes players, tem até aqui uma resistência dos 19 para a gente acompanhar. Quando o candle no diário é muito amplo, é importante saber se durante a tarde teve descanso ou se subiu ao longo do dia inteiro. Movida e algumas aéreas, quando subiram por mais de um dia, no primeiro dia a gente viu bandeiras no primeiro candle, nos 60 minutos, dando margem de novas entradas nos dias subsequentes. Então, é uma dica que eu passo, olhar com a lupa no candle horário. Opa, eu não tinha visto. Olha lá, exatamente isso aconteceu com Movida, aconteceu com algumas aéreas que recentemente deram aquela sequência de vários dias de alta, e aí no primeiro dia aconteceu isso aqui, aconteceu essa bandeira, porque se foi alta o dia inteiro, pede um descanso no dia seguinte, mas a gente percebe que a alta aqui foi só na parte pela manhã, à tarde ficou descansando, e geralmente se no dia seguinte romper aqui os 18, essa amplitude tende a ser replicada, tá? Então, até para quem gosta de giros curtos em ativos, quer ver, para eu explicar melhor as bandeiras que teve movida, aqui, ó, teve vários dias de alta, mas quando a gente olha a quebra dos dias, eu fiquei confortável ao falar no fechamento da bandeira aqui, essa bandeira aqui. A mesma coisa se a gente pegar Gol e Azul, por exemplo, que teve dias sequenciais de forte alta, mas aí eu fiquei confortável para o dia seguinte, que eu falei que teve uma bandeira aqui, ó. E aí nos dias seguintes continua a subir. Então quebrar o candle amplo nos 60 minutos, se tiver bandeira, ele sinaliza que vai ter força aí para os dias subsequentes, se, óbvio, quebrar a correção, ou até mesmo uma segurança na quebra do topo do mastro. Agora olhando o petróleo, enquanto o Petro subiu quando quebrou o triângulo, agora é o contrário, rompeu retângulo maior para baixo e está tentando escorregar num retângulo menor, tem um fluxo bem vendedor, o TPV está bem bicado abaixo da linha vermelha. Mas os seus pares começou a cumprir
muita gente a gostar, os fundamentos a melhorar, né? E aí Petro conseguiu uma boa retomada de alta, ainda mais em momentos que a gente falava muito do risco político em Petrobras. Só que aconteceu de janeiro para fevereiro aquela figura simples, mas que é eficiente, que foi o topo histórico do Ibovespa em 2008, no 73.900, que levou o índice até os 29 mil pontos, um topo duplo, né? Perdeu o eixo central e ele vai perdendo aqui suportes, você vai olhando, pontos de parada, mas pontos de pegar novos patamares abaixo. Então, PRIO, ainda em tendência de queda, tem que acompanhar se vai ter alguma reversão, no mínimo quebrar aqui esse 32,20. Então, PRIO ainda também em movimento pesado. Já 3Rs é um papel um pouco mais recente a ganhar popularidade, né, de fundamento, de liquidez. E aqui dá para enxergar que teve um oco invertido em dezembro, teve um padrão, igual o Banco do Brasil que subiu, mas agora quer fazer o contrário. Aqui a gente enxerga que teve sim um oco invertido, rompeu a reta pescoço e tinha gap para buscar, né? E aí deixou até um outro gap com força na quebra e essa amplitude foi buscar lá para cima. Agora tenta uma figura parecida, mas meio torta, né? Um oco invertido meio torto. Lembra aquele filme O Morto Muito Louco, um oco muito torto, que não é da minha época, mas falam bem nesse filme da sessão da tarde. Olha um oco torto aqui, oco, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. O volume melhora, está perto aqui de cruzar e aí teria que quebrar aqui. Então acontece alguns ocos assim meio não tão técnicos e não tão simétricos. Aí a gente vê acima dos 32 daria uma boa entrada. Gosto do que eu vejo nesse possível fundo, mas falta a confirmação. No mínimo aí subir mais uns 5%, se aproximar desses 31,5, 32 e romper. Aí o papel melhora. Então, entre os três ativos, eu acho que 3Rs, se o mercado não atrapalhar e o petróleo também ajudar, essa ação poderá retomar. Petro e PRIO, eu acho que tem um upside um pouco menor, ainda mais do ponto de vista gráfico. Maravilha! Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Leandro Martins hoje no nosso fechamento de mercado. É um prazer tê-lo por aqui. Está convidadíssimo também para visitar o nosso estúdio, fazer uma apresentação, uma participação aqui em loco, hein, Leandro? Marcos Saravari também reitera o meu convite. Eu estava anotando aqui, pessoal pedindo licença, que eu estava anotando aqui 2 long shorts que você acabou de me passar, o Leandro. Então, depois, se der certo, se a gente publicar, a gente deve publicar semana que vem, né? A gente já fechou. Mas 2 long shorts aí que eu vou aproveitar, vou fechar, dar uma olhada aqui, daqui a pouquinho vou subir para o pessoal. Boa! Mas vou falar aqui abertamente, vai, Gabriel? Que dá um spoiler. Braskem contra Petrobras, né? O que você acha? Interessante. E 3R contra Petro também, né? Vamos colocar o gráfico de comparação? Temos tempo para isso? Não. Boa, aí fica melhor. Aí fica melhor. Só de um pouquinho de tempo, mas fica à vontade, né? Vamos fazer só de um? Até para ensinar o pessoal é algo interessante que dá para fazer na plataforma de um jeito simples e reforçar o convite. Eu chamei o Cabral para um café aqui na GAD, queria chamar o Marco e o Gabriel também, um café aqui na GAD, já que é perto, né? Para mostrar essa nossa linda estrutura aqui para vocês também, tá ok? Todo dia estaremos aí. Combinado. Se o café for bom, a gente não sai daí não, bicho. Não, o café é bom, é um expresso de torra média, grãos selecionados que eu compro. Opa, com uma máquina italiana. Olha, indexação de ativo, pessoal, tá aqui na tela. A gente vai indexar, a gente está com o Braskem na tela e a gente coloca contra a Petrobras. A gente divide um pelo outro e agora o interessante a fazer é colocar em gráfico de linha para ficar melhor o visual, tá? Então, colocando aqui em gráfico de linha, a gente percebe que não é uma dupla tão correlata ao longo dos anos. Você pega alguns papéis que eles fazem bons caixotes, né? Saindo de uma ponta, indo para outra, trazendo várias oportunidades de compra, venda. Aqui a gente percebe que abre um pouco, às vezes mais para cima, abre mais para baixo. Mas a gente até pode pensar, se abre muito lá, aí dá mais oportunidade ainda, e se abriu muito mais para cá e começa já a retomar mais oportunidade ainda. E aí, qual que é o contexto? Quando está aqui para baixo começa a subir, comprar o primeiro e vender o segundo. E lá em cima o contrário é verdadeiro, né? E vice-versa. Lá em cima, comprar o segundo e vender o primeiro. Então,
o Marco Saravalli não falou exatamente o que ele pensou, qual comprar e qual vender. Mas, olhando individualmente e olhando aqui o gráfico de paridade, o ratio, eu pensaria em comprar Braskem e vender Petrobras para buscar aí voltar ao ponto aqui que tem feito ao longo dos últimos anos, nesta região aqui do meião, né? Voltar aqui por aqui, daria um upside de quantos por cento? Deixa eu ver aqui. Buscar aí bom percentual, pelo menos aí de 50% a 100% se der certo, né? Era isso que você estava pensando, Marco? Comprar Braskem e vender Petrobras? É exatamente, ó. O Gabriel tá aqui para não mentir, que eu anotei no nosso grupo aqui, ó. Braskem e Petro, 3R contra Petro. Já temos 2. Aí, pessoal, spoiler, que a gente ainda não... Mas como o mercado está fechado, a gente está liberado para falar aqui, né? Então, provavelmente a gente deve soltar aí hoje ou na segunda-feira pela manhã. Mas com embasamentos técnicos de Leandro Martins. Depois a gente dá os créditos lá também. Valeu. Segunda-feira, então, no fechamento, eu vou ver a outra paridade para o público lá. Chamo todos daqui para acompanhar. 3Rs com Petro, é isso? Exato. Aí a gente fica para outro dia, porque realmente... Deixa para o fechamento de segunda. Infelizmente, não, deixa para segunda. Em um outro dia, uma outra oportunidade, talvez aqui, inclusive aqui no nosso estúdio, está convidadíssimo. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite e ter participado aqui do nosso fechamento de mercado. Será sempre muito bem-vindo na programação da BMC. Eu que agradeço e parabéns para o BMC News, que é disparado aí o melhor e maior canal para o investidor em bolsa, para o trader, para quem quer as notícias, quem quer as análises. Estão de parabéns e o canal cada vez melhor. E já estreou na televisão? Dia 15 de maio, Leandro. A gente já levanta a bola. Save the date, gravem a data. Já está batendo nessa data todos os dias. 15 de maio estaremos ali na TV fechada. Você está convidadíssimo também para participar com a gente. Aí sim, em TV aqui no Brasil, o veículo preferido de todos os... Me chame para o coquetel de lançamento, hein? Pode ter certeza. Leandro Martins, especialista... Parabéns e muito obrigado. Um abraço a você. Valeu, garoto. Bom final de semana. Valeu. Marco Saravalli, posicionamento final aqui, uma mensagem aos investidores nessa sexta-feira, mercado agitado na semana, o que o pessoal pode esperar para a próxima semana? E claro, uma dica de Marco Saravalli, um posicionamento, um conselho para os investidores que estão nos acompanhando. Eu vou passar, acho que um recado só, pessoal, para ser principalmente holder, tá? Menos uma visão trade, mais holder. Selecione muito, faça uma seleção das empresas, se você quiser carregar com mais conforto nesse curto prazo, aquelas empresas que não vão precisar de crédito no curto prazo, né? Infelizmente, essas empresas que são alavancadas até por natureza ou que estão alavancadas nesse momento, estão encontrando, infelizmente, dificuldades na rolagem, aumento do seu custo de capital. Então, procure por aquelas empresas que ou estão com muito caixa, ou estão desalavancadas, ou que não precisam realmente de um aumento de capital de giro ou de capital no curto prazo, tá bom? Temos algumas empresas aqui na Bolsa, né? E, se possível, empresas que dependam menos aí do cenário local nesse curto prazo, tá? Então, olhe muito para a estrutura de capital, ela pode ser determinante para o conforto da sua alocação em bolsa nesse curto prazo. Acho que esse foi o recado dessa semana, Gabriel. Maravilha, Marco Saravalli. Esse é o recado e também o long and short aí que a gente já mencionou há pouco. Um abraço a ti, até a próxima semana. Eu também vou ficando por aqui, mas lembrando, a nossa programação não acaba. Continuem aqui na programação da BMC News, porque a seguir tem Deepcast, Alan Gani e olha só, Alexandre Cabral. O que será que saiu dessa conversa? O podcast está maravilhoso, divertidíssimo. Acompanhe agora depois do nosso intervalo. Eu volto só na segunda-feira no nosso BMC Stock. Um abraço para vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.